Por que eu fiz a prova da ESA e não a da SpaceX? Como vocês sabem, né? Eu fiz a prova da ESA, eu passei, e eu não fiz a SpaceX. Eu poderia ter feito, mas não fiz. Eu optei em fazer a ESA. E você aí que está estudando para a ESA, provavelmente você vai se identificar com os meus motivos, né, que eu tomei aí a decisão de escolher a ESA e não a SpaceX. Bom, galera, a gente sabe, né, que a carreira do oficial é muito melhor do que o praça. Né? Para quem quer ser militar para o resto da vida, ser oficial é melhor do que praça. Ponto. Mas existem algumas circunstâncias que as pessoas tomam a decisão de fazer um concurso ali da ESA e não da SpaceX. A gente sabe que a realidade do brasileiro, né, na educação ali, é sair do ensino médio sem saber coisas como logaritmo, funções e tudo mais. Você até aprende no colégio, mas você acaba esquecendo. Por quê? Porque, cara, o ensino médio, o ensino fundamental, você estuda lá, sei lá, no 8º ano você estuda um conteúdo. Estudou aquele conteúdo, você nunca mais vai ver de novo no colégio. Não tem uma revisão, você não vai revisando. Ah, esse ano aqui vamos revisar os conteúdos que a gente estudou ano passado. Pelo menos, para mim, não tinha isso. Então, você acaba tendo ali uma defasagem, né, nessa parte aí dos estudos. Eu lembro quando eu comecei a estudar para ESA em 2020, eu estava no 3º ano do ensino médio, eu basicamente nem fazia mais nada no colégio, porque as aulas estavam remotas, né, pandemia. E aí eu comecei a estudar para ESA. Eu escolhi a ESA, o primeiro motivo, eu não sabia o que fazer. Aí eu fui lá pesquisar, né, concursos militares, eu vi a ESA, vi a SpaceX. E eu fui pelo caminho que eu achava que era o caminho... Achava não, é o caminho mais rápido, né? É muito mais rápido você passar na ESA do que na SpaceX. Se bem, claro, tem pessoas que passam em 1 ano na SpaceX, mas a grande maioria vai passar mais rápido na ESA do que na SpaceX. E aí eu fui já no caminho mais curto. Eu quero a ESA porque eu não me sentia capaz de fazer um concurso mais difícil. Eu só fui ver que eu era capaz depois que eu passei na ESA. Quando você passa na ESA, você vê o seu nome da classificação, você olha para trás e vê, cara, que você também consegue passar em um outro concurso. Inclusive, quando eu fiz a ESA, eu saí da prova da ESA com aquele sentimento que eu não tinha passado. Porque, 2021 a prova tava difícil em 2021. E aí, comparando com 2020, a nota que eu tirei ali não era uma nota muito boa. E aí eu pensei, cara, não vou passar, não vou conseguir passar. E eu já pensei, vou começar a estudar para SpaceX. E aí, né, depois que saiu a classificação, eu fiquei em 539. E aí, beleza. Fui dar continuidade nas próximas etapas e tudo mais, né, até chegar no curso de formação. Então esse foi um dos primeiros motivos, né? Eu pensava que eu não era capaz de passar na SpaceX. E você que está estudando para a ESA, provavelmente você pensa o mesmo, né? Ah, se eu estou sentindo dificuldade estudando para a ESA, imagina para a SpaceX. Né? A gente fica pensando assim, cara, para a ESA que já está ralado o estudo, imagina para um concurso de oficial. Só que, né, se você colocar na cabeça que você quer passar naquele concurso, você passa também. Beleza? Então esse foi o primeiro motivo, né? Eu saí do ensino médio ali, sem saber nada. Eu comecei a estudar desde o básico. Matemática básica ali, eu comecei lá em adição, subtração, multiplicação, divisão. Realmente desde o básico do básico. Porque essa é a realidade da maioria. Então por isso que muita gente escolhe a ESA e não a SpaceX. Porque você não tem ali uma base de teoria, né? Uma base de estudos do ensino médio, da escola pública, né? Claro, se você for de escola particular, você tem lá um ensino melhor. Mas na escola pública, cara, não é lá essas coisas. Então a gente vai optar pelo caminho mais curto, que é a ESA. Então esse foi o primeiro motivo que eu escolhi a ESA. Segundo motivo, eu não tinha interesse em ficar pro resto da vida no exército. Tá? Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas não dá para fazer a ESA pensando no dinheiro. Cara, vamos ser sinceros, a realidade da maioria é vir de uma família que não tem condições. Minha mãe era merendeira. Meu pai já faleceu, minha mãe também faleceu, mas quando ela estava viva, ela que estava bancando meus estudos ali. E essa é a realidade da maioria, cara. Você não tem uma família que tem dinheiro, então você vai sim fazer o concurso pensando no dinheiro, entende? Então eu nunca tive vontade antes de ser militar. Inclusive eu fui conhecer a fundo a ESA ali na pandemia, né? Com o surgimento de vários cursos online, o marketing ali e tudo mais. Antes disso, beleza, eu já tinha ouvido falar, mas não era tanta gente falando, né, sobre concurso militar. Na pandemia ali sim que teve um auge dos concursos militares. E aí eu fui pesquisar e tudo mais, e eu não sabia o que fazer, estava tendo a pandemia, estava só em casa, as aulas remotas, e aí eu pensei, vou estudar aqui para a ESA. Então eu escolhi a ESA porque eu precisava dar jeito na minha vida logo, eu estava com 17 anos e eu não sabia o que fazer. Quando eu estava lá no ensino fundamental, e até um pouco ali no ensino médio, e quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, eu sempre falava que eu queria ser engenheiro civil. Talvez porque lá, quando eu tinha uns 10, 12 anos por aí, na casa da minha avó tinha galinha lá, né? E eu sempre gostava de montar coisas ali, construir coisas, né? Eu construí lá um galinheiro, tinha galinha lá, eu construí um galinheiro, gostava de construção. E aquilo ali meio que, né, eu associava a ser engenheiro.
Então, quando alguém me perguntava, eu falava que eu queria ser engenheiro. Depois eu fui perdendo esse interesse, né? Pô, 15, 16 anos eu fui perdendo esse interesse. Quando eu vi lá que muita gente se forma em engenharia e vira Uber, né? Claro, tem as pessoas que vão ter sucesso, mas tem aquelas pessoas que não vão conseguir emprego na área. Aí eu fui perdendo um pouco da admiração, e aí com 17 anos ali, né? Não sabia o que fazer, não me identificava com engenharia, não me identificava com direito, com medicina, não pensava que eu não era capaz de passar, e também não posso nem ver sangue, né? E várias outras coisas ali. E aí, cara, eu optei em fazer a ESA. Então você percebe que eu nunca tive um interesse em ser militar. Eu fui ter um interesse em ser militar no momento em que eu vi que eu poderia ascender socialmente. Aí por isso que eu escolhi fazer a ESA. E aí, ao longo dos estudos eu fui criando uma certa admiração pela carreira, né? A gente vai pesquisando aquilo. Claro, a gente vê os pontos negativos e os pontos positivos. Os pontos positivos estavam se sobressaindo, né? E aí eu pensava, pô, se não der certo, eu mudo de carreira depois, né? Eu vou estar lá formado, vou estar ganhando dinheiro e tudo mais, e depois eu mudo de carreira. É o famoso ali trampolim, né? Que é a grande realidade da maioria, que a maioria faz a ESA para fazer ali o trampolim. Inclusive conheço várias pessoas aí, né, que passam na ESA e depois começam a estudar para PRF, PF, começam a empreender, começam a fazer outras coisas aí. Então, para você ascender socialmente, é muito bom fazer a prova da ESA, porque é uma formação, entre aspas, rápida, é uma formação sugada, mas é uma formação rápida, você ascende ali socialmente de uma forma rápida. Já a SpaceX, mais demorado, são 5 anos, você provavelmente vai levar mais tempo para passar no concurso, porque a gente que vem do ensino médio ali de colégio público, a gente não tem uma educação muito boa para nos dar uma base ali, né, para poupar tempo de estudos. Então é basicamente isso. Foram esses os motivos que eu optei em fazer a ESA e não a SpaceX. Foi porque eu pensava que eu não era capaz de passar na SpaceX, porque eu não tinha um ensino médio muito bom ali. Inclusive, eu era o aluno lá que era o inteligente da turma. Eu era o mais inteligente da turma. Falavam isso, né? Mas eu nunca pensei assim, eu sou aqui o mais inteligente da turma, porque, cara, por mais que eu ia bem nas provas, pô, depois que eu saí do ensino médio, ali no terceiro ano, na verdade, eu não conseguia estudar direito para ESA. Pô, logaritmo, não sei o que é isso. Pô, função modular, esqueci. Função quadrática, esqueci também. Pô, crase, nem lembro. Então, por mais que eu era, entre aspas, o inteligente da turma, eu ainda estava longe do nível ali para estudar para ESA. Eu tive que construir isso, né, durante toda a preparação ali, estudando, correndo atrás do que eu não estudei lá no ensino médio, para poder passar no concurso. Então, acho que essa é a grande realidade da maioria, né, cara? A gente vai escolher a ESA por ser um concurso mais fácil de passar, por ter uma carreira mais curta, porque a gente quer ascender socialmente mais rápido. E nem todo mundo quer ficar pro resto da vida sendo militar. Cara, eu sei que vai ter sargento que vai ficar pro resto da vida sendo militar, vai ser feliz, pô, show de bola. Se você quer isso, pô, show de bola. Mas alguns não querem isso, né? Querem fazer a ESA ali, porque, cara, querem sair rápido de casa. Eu lembro quando eu tava lá no período básico, teve uma liberação ali para poder voltar para casa, uns 5 dias, na Páscoa. E aí, retornando pro quartel, e vai ter um sargento ali que vai ter que revisar, né? Ver se tu tá trazendo nada ilegal e tudo mais. E aí ele perguntou assim, pô, quantos anos tu tem? E aí eu falei, 19. Ele falou, pô, tão novo assim, por que tu não fez a SpaceX e não a ESA? Aí eu falei que eu tinha pressa de querer sair de casa. E eu pensava que para passar na SpaceX eu teria, né, que ficar mais um tempo ali estudando. E eu não tinha essa certa oportunidade de ficar mais tempo estudando. Eu até poderia, mas eu me sentia incomodado, porque eu tô aqui sendo sustentado pela minha mãe. E eu não quero, cara, ficar mais tempo aqui sendo sustentado e demorar para passar no concurso. Então eu quero passar na primeira oportunidade que eu tiver. Claro que eu passei também no Fuzileiro Naval, mas eu não fui. Nada contra o Fuzileiro Naval, mas, cara, bom, ESA tá aqui, Fuzileiro Naval tá aqui. Então eu optei, né, em fazer a prova da ESA. E eu vi que eu era capaz de passar na ESA. Então é isso, galera. Cada um tem uma realidade. Então não adianta alguém chegar e falar, pô, é muito melhor tu fazer a SpaceX do que a ESA. Beleza, se for por dinheiro ali, carreira, né, pra quem quer ficar pro resto da vida como militar, óbvio, SpaceX. Mas a gente tem que ver a realidade de cada um. Nem todo mundo vai estar naquela realidade. Tem muita gente aí que não vai conseguir ficar mais 1, 2 anos estudando pro concurso da SpaceX. E aí passou na ESA de primeira ali, ou em 2 anos, 3 anos, ou não tem mais idade pra SpaceX. E aí não vê opção a não ser ir pra ESA, né, pra ascender socialmente ali mais rápido. Então é isso, galera. Esses foram os motivos que eu escolhi a ESA e não a SpaceX. Quero saber qual é o teu motivo. Coloca aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Falou!